Olá, amigos da Bíblia Sem Uma Viagem, bem-vindos também desta vez. Hoje é dia da gente destrinchar esse primeiro pedacinho da história. Lembra que Jacó está se borrando de medo de encontrar Esaú? Pois é, aprontou na juventude, agora teu passado te condena. Mas vamos ver o que entrou de novo no vocabulário da gente. A primeira vez que vimos o verbo enviar foi no capítulo 19, 13, quando os anjos foram enviados por Deus para destruir Sodoma e Gomorra. Porém, já estavam no capítulo 8, versículos 10 e 12, quando Noé enviou a pomba para ver como estava o tempo lá fora. Só que lá eu não anotei. Aqueles mensageiros do capítulo 19 tinham mensagem de morte. Mas hoje nós só enviamos SMS, Zap, essas coisinhas. Atenção que a palavra mensageiro nasce aqui e na maioria das vezes são anônimos. De volta diante da face que nos acompanha desde o capítulo 1. A terra de Seir já esteve no capítulo 14, 6, na guerra dos 4 reis contra 5. Eles se rebelaram contra Quedorlaomer, por isso foram feridos, juntamente com os outros rebeldes. A terra já estava aqui desde o princípio, no capítulo 1, versículo 1. Mas é como eu já disse, são muitos os detalhes e a gente deixa passar. Só quando vem outra informação mais relevante é que a gente se liga. Por exemplo, está falando em território e sobre o território tem uma passagem que não dá para deixar passar. É no Novo Testamento, quando Jesus expulsa os demônios do endemoninhado gadareno. Em Marcos 5,10, a legião pede que não os envie para fora daquela província. Ali é que tem saída para eles. No capítulo 25:30, foi quando descobrimos a origem da denominação Edom para Esaú. Estava cansado e com fome. Consequentemente, sempre que se for falar de Esaú futuramente, será como Edom, Edomitas. No capítulo 2:16, Deus deu ordem sobre qual árvore era ou não era para comerem. No capítulo 3, versículos 11 e 17, era Deus chateado porque desobedeceram a ordem. E eu também negligenciei aquela ordem. Só fui acrescentar no vocabulário a partir do capítulo 18. É assim mesmo. Devido à repetição das palavras, é que elas vão entrando na nossa mente e a gente começa a pensar, parece que eu já vi isso antes. No capítulo 25, 23, diz que Jacó é que será senhor de Esaú. Agora, olha só como é a mensagem dele. Direis a meu senhor Esaú, Jacó, teu servo. Não é interessante? Dos peregrinos, já temos muitas leituras a partir do capítulo 10, mas só no capítulo 12 e 10 é que a palavra entrou efetivamente no nosso vocabulário, pois foi aí que Abraão desceu com a família para peregrinar no Egito. Betel também não tem nada de novo, já vem desde o capítulo 24, 56, quando o servo de Abraão queria voltar ao seu senhor e disse, não me detenhas. Hoje eu acrescentei essa leitura de Josué 10, versículos 12 e 13, pois é uma das passagens que eu disse que fazem parte do livro de Jazar. Ali mesmo diz que está escrito no livro do reto, que na internet vem como livro de Jazar. Em Jazar está no capítulo 88, dos versículos 63 ao 65. Anunciar é outro bem antiguinho, que vem desde o capítulo 6 e foi revisto recentemente no capítulo 31, 22. Achar graça aos olhos continua firme e forte. Também vem desde o tempo de Noé, no capítulo 6. Pena que saiu fora de uso, porque é bem bonita. No capítulo 8 já estava o verbo tornar. Mas sabe o que eu fiz? Esqueci. Também pode vir como voltar. Quanto ao verbo encontrar, também já estava lá no capítulo 14, 17.
Tinha informação demais naquele capítulo, por isso passou batido. Só que no Êxodo 21:13 tem uma informação terrível que não dá para passar batido e nos dá certeza absoluta de que não existe coincidência. Dá uma olhada para você ver. A partir do capítulo 15:1, eu passei a destacar temer no vocabulário. Era para Abraão não temer, e na maioria das leituras que tem este verbo, o conselho é para não temer. Só que agora Jacó temeu, e com razão. Lá vem Esaú com 400 homens ao encontro dele. Não só temeu, como também angustiou-se. De repente, ele lembrou que passou uma rasteira em Esaú 20 anos atrás. Tudo isso por causa da primogenitura, que já era dele mesmo, de acordo com a vontade de Deus. Esta é a primeira vez que se fala em angústia por aqui. Depois, olha só quanta angústia. Em Jeremias 30:7, ele faz um paralelo referente a essa leitura. No capítulo 10:5, as ilhas foram repartidas pelos filhos de Jafé, mas lá eu esqueci. Deixei passar. Josué vai começar a repartir a terra pelas tribos a partir do capítulo 13. Mas o verbo repartir é mais raro de se repetir do que os seus sinônimos apartar ou separar. Nos versículos 7, 8, 10, chegam os bandos. Com certeza agora. Vai ter uma leitura incrível no capítulo 13, 21 de segundo livro dos Reis. É quando Eliseu ressuscita um soldado, estando ele mesmo morto e enterrado. O povo pode ser traduzido como Goi, que também serve para nações. Eu já abordei esse assunto no vocabulário do capítulo 14, sendo Tidal, o rei de Goi. No capítulo 28, dos versículos 20 ao 22, Jacó está se comprometendo a adotar este Deus por seu Deus, se tudo corresse bem no seu empreendimento. Ferir não é bom e nem é novo. Já estava no capítulo 8, 21. Noé, ao sair da arca, ofereceu holocaustos a Deus. Deus cheirou um suave cheiro e disse, entre outras coisas, que não tornaria mais a ferir todo vivente, pois ele sabe que a imaginação do nosso coração é má, desde a meninice. Para falar a verdade, ainda antes, no capítulo 3:15, Deus já avisou a serpente que poria inimizade entre ela e a mulher, e onde cada uma feriria a outra. Desde o capítulo 14, já vimos em várias leituras que tem sempre um que escapa para contar a história, ou seja, um mensageiro anônimo. Mas hoje eu quero ressaltar mais uma vez, para reforçar o que Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, 13. E a saga continua no versículo 9. Deus de meu pai, Deus de Abraão. Aí está Jacó relembrando que Deus disse a ele no capítulo 31:3 para tornar a terra e a parentela dele. Se existe evento beneficente hoje, é graças ao pacto de Abimeleque com Abraão, no capítulo 21, 23. Da fidelidade, tão fora de moda atualmente, talvez porque chegou só agora no capítulo 32, quando tantas palavras já se repetiram tantas vezes, eu anotei essas leituras do Novo Testamento. Olha que importante o que Jesus diz em Lucas 16, dos versículos 10 ao 12. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? O cajado também não tinha aparecido por aqui, apesar de já terem havido muitos pastores, pois é o equipamento que os pastores usavam para organizar o rebanho. Davi também levou o seu cajado para enfrentar Golias em 1 Samuel 17:40. Mas qual seria a relevância de Jacó tocar nesse assunto agora? No capítulo 31, 21, ficou a dúvida qual foi o rio
que Jacó passou. As 4 opções foram erradas. Não era nenhum dos 4 rios do capítulo 2, e sim o Jordão, como ele mesmo afirma. Sendo assim, ele não foi bem à terra de origem de Abraão, que era Ur, na Mesopotâmia. Ou talvez, pelo que tudo indica, eles também peregrinaram à Síria, já que falavam siríaco, e o rio mais próximo é o Jordão. Dá uma olhadinha aí no mapa. João Batista batizava no Rio Jordão, e foi aí que Jesus foi batizado, em Mateus 3,13. Jacó bem que está precisando de um livramento urgente, né? Mas o verbo livrar só entra na história agora, se bem que não faltou oportunidade antes. Jesus nos ensina a usá-la em Mateus 6,13. De volta àquela outra expressão que eu gosto tanto: qualquer coisa, peço-te. Não ia ser bonito se a gente ainda falasse assim? Jacó pede a Deus para livrá-lo da mão de Esaú. Tem muitos casos de mãos na Bíblia. A primeira foi no capítulo 16:12, quando Deus disse a Agar que Ismael seria um homem bravo e a sua mão seria contra todos e a mão de todos contra ele. Porventura é outra palavrinha bíblica que começou com Abraão. Sempre que você ouvir alguém usar porventura no seu discurso, pode saber que é leitor da Bíblia. Abrindo o versículo 12 com uma frase que é repetida por Jesus nos 4 evangelhos. Tu o disseste, tu o dizes. Foi no capítulo 28 que Deus prometeu tudo isso a Jacó, que daria a terra em que ele estava deitado a ele e a sua semente, que a sua semente seria como o pó da terra, que o faria multiplicar até se tornar uma multidão de povos que não se pode contar. Deus vinha fazendo essa mesma promessa desde o capítulo 12. O primeiro que a recebeu foi Abraão. A promessa passou para Isaque, agora está com Jacó e bem mais tarde será entregue a semente de Abraão, porque Deus não esquece suas promessas. Ainda recentemente, no capítulo 31:54, eu já abordei sobre como era comum passarem a noite por lá mesmo onde estavam. Hoje em dia já é mais difícil, né? Melhor procurar pelo menos uma pousada. O presente também não é novidade. Já entrou na história de Abraão no capítulo 25, versículo 6, quando ele entregou a herança aos seus filhos. No capítulo 30, versículos 32 e 35, eu já havia relembrado que no capítulo 21, versículos 28 e 29, Abraão já havia posto à parte 7 cordeiras como testemunho no pacto entre ele e Abimeleque. Neste vocabulário, eu estou acrescentando mais uma vez as falas de Jesus em Mateus 7, 23 e 25, versículos 32 e 33, com relação a separar. Muitas vezes vamos ler que as pessoas estão se apartando umas das outras. Outras vezes estão tomando terras alheias para poderem criar seu gado. Mas não se falava em espaço, que era o que eles precisavam. A palavra espaço, devidamente falando, vai estar num momento importante e necessário de ser aprendido. É em Atos 1:3, onde diz que Jesus permaneceu na terra por um espaço de 40 dias após a sua ressurreição. No capítulo 16, versículo 8, o anjo perguntou a Agar: de onde vens, para onde vais? Mas não perguntou a quem ela pertencia. Agora, por essa pergunta, se vê como era costume da terra pertencer a alguém. Em outras palavras, escravidão. E eu continuo anotando, eis que eu já disse que foi a base de muitos livros plágio da Bíblia. Aplacar é apaziguar, não é? Como aplacar não aparece mais vezes, mas Jesus vai apaziguar a tempestade nesses vocabulários que eu destaquei. E assim, como presentes,
Jacó espera aplacar a revolta de Esaú e ser aceito, ou melhor, que Esaú aceite a face dele. Muita gente faz isso, presenteia para receber algo em troca, mas com Deus isso não funciona. Olha só o que eles estavam oferecendo a ele como sacrifício em Malaquias 1, versículos 8 ao 13. Animal cego, coxo, enfermo, roubado. E ainda diziam, não faz mal. Você não vê Deus, mas Ele tudo vê. Encerrando este vocabulário com o arraial do versículo 21, em Números 5, dos versículos 1 ao 3, a ordem é para expulsar do arraial tanto o leproso quanto o imundo, e é válida para todos, pois no capítulo 12, Miriam, a irmã de Moisés, será lançada fora do arraial por ter ficado leprosa por uma semana. Agora, olha que engraçada a cena do Deuteronômio 23, dos versículos 12 ao 14. Aposto como você não esperava encontrar este tipo de leitura na Bíblia. Mas aí está. É como eu já disse, na Bíblia tem gente como a gente e o nosso organismo funciona do mesmo jeito, ontem, hoje e amanhã. Bom, amanhã eu não sei. Com a inteligência artificial. Pronto. Este era o vocabulário deste trecho. Tinha que ser longo porque a história foi longa e é preciso mastigar bem cada pedacinho para fazer uma boa digestão. No próximo vídeo é a leitura da última parte do capítulo 32. Não é tão longa, mas tem muito mistério a ser desvendado. Vamos desvendá-los juntos. Por hoje, a Bíblia Sem Maquiagem se despede. Até breve.